Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Meio estranho começar pela parte 2, mas vamos aí para a parte 1. O que diz o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1? Ele começa dando condições para a gente. Ele diz que se f for contínua no intervalo fechado AB, a função g definida por essa integral aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser contínua no intervalo fechado, derivável no aberto e ainda, se eu derivar a função, eu tenho a minha função f. À primeira vista, pode parecer muito estranho isso daqui, mas um pouquinho de análise a gente consegue ver que faz todo sentido. Por quê? Dá uma olhada nessa função aqui. Ela não parece ser uma função, porque normalmente está acostumado com a função tipo x² mais tangente. Pode ser assim. Mas aqui aparece exatamente esse símbolo novo que a gente acabou de conhecer. Mas ele faz todo sentido. Por quê? Bom, vamos ver como é que ficaria então essa função num exemplo. Vamos pegar uma f de t bem simples, pode ser igual a t, identidade. E eu preciso definir também esse a, ou melhor, eu preciso definir o intervalo AB. Vamos pegar de 0 a 50. O que acontece? Como será a nossa função g? A nossa função g geral, ela seria integral de 0, porque eu defini o meu a como sendo 0, até x, porque x é x, t dt. Então, é assim que a nossa função é. Tá, mas eu queria calcular quanto que é o g de 1. Bom, se eu quisesse calcular o g de 1, isso é integral de 0 até 1 de t dt. A gente acabou de descobrir como é que funciona isso aqui. Calcula a primitiva dessa função e a gente usa essa notação aqui para dizer quais são os extremos que a gente vai ocupar. Então, ficaria 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, daria aqui meio. Então, quanto vale g de 1? Vale meio. E assim por diante. Tá, mas eu queria calcular g de 47. Bom, isso é essa situação aqui. Então, a gente tem essa situação aqui, que fica 47 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, que seria 47 ao quadrado sobre 2. Então, a função, ela funciona. Ela é estranha, o jeito que a gente definiu ela, mas ela funciona muito bem. Ainda usando esse nosso exemplo, olha o que acontece. Vamos conferir essa parte aqui. Vamos mostrar que a derivada dela dá certinho. A gente escreveu esse cara aqui um pouquinho diferente. A notação é melhor desse jeito aqui. Mas uma primitiva para t, a gente sabe que é t² sobre 2, de 0 até x. E isso ficaria x² sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso daria x² sobre 2. Nesse nosso caso, a gente pode definir a g de uma maneira bem mais tranquila. Eu poderia escrever que g de x é x² sobre 2. Para esse nosso caso particular aqui. E o que acontece? Qual seria a derivada dessa função aqui de cima? É 2x sobre 2, que é x. Bom, repara que essa resposta aqui encaixa perfeitamente aqui. Por quê? A derivada da função no ponto x é a mesma coisa que f de x, que no nosso caso seria x. Então, essa é a vantagem. E o que a gente consegue ver aqui é uma propriedade de integral que é muito boa. Por quê? Porque a gente integrou e depois a gente derivou e a gente volta para a função original, certo? Então, o que a gente tem é, se a gente tem uma função e a gente integrar ela em relação à variável e depois derivar ela em relação à variável, o que a gente retorna? A gente retorna com a própria função. Isso vai funcionar sempre nessa ordem, integrar e depois derivar é a mesma coisa que não fazer nada, certo? Diferente para derivar e depois integrar. Isso a gente vai ver mais à frente, que não é 100% de garantia. A gente acaba perdendo algumas informações, justamente porque quando a gente deriva uma coisa que tem constantes, por exemplo, se a nossa função g fosse 3x mais 2, se eu derivar, vai ficar só o 3.
E se a gente resolvesse calcular a integral de 3 de x, bom, qual é uma função que quando eu derivo da 3, é 3x mais qualquer constante. Então, repara que eu perco essa informação que eu tinha sobre a nossa função g inicial. Então, só se eu salvar alguma informação, por exemplo, se antes de eu derivar, eu deixar ali salvo que g de 0 vale 2. Se eu derivar e integrar e usar essa informação que eu tinha salvo, aí sim, de fato, a gente volta para g. Senão, a gente não consegue e perde essa informação aqui no meio do caminho. Mas o nosso teorema fundamental do cálculo, parte 1, ele fala dessa função diferente e nos diz a propriedade de integrar. E derivar é a mesma coisa que não fazer nada, certo? E isso daí pode parecer meio estranho, mas ele é muito útil, principalmente a função vista dessa forma. Ela aparece em vários locais. Por exemplo, na física, que tem um negócio chamado função de Fresnel, certo? Que ela fala, a função ela é mais ou menos assim: integral de 0 até x, seno de πt² sobre 2 dt. Eu não sei bem como é que funciona, eu só lembro que é usado na óptica, certo? Além disso, em cálculo 3, quando vocês estiverem lá na frente, em cálculo 3, vai ser também bem importante esse tipo de função. Mas vamos ver algum exemplo sobre isso. Calcule a derivada dessa função aqui. Bom, eu não preciso fazer conta nenhuma. Por quê? Pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, qual seria a derivada da função? Está aqui escrita. A derivada da função é a função de dentro, mas não em t, ela é em x. Então, raiz de 1 menos x². E tá aí, resolvido. Então, é um teorema que parece meio estranho, mas ele vai ser muito útil para a gente em alguns momentos. No cálculo 1, a parte 2 é mais utilizada, mas a parte 1 também tem o seu valor e a gente vai precisar dela mais para frente. Então, pode parecer meio estranho, mas essa aqui, para nós em cálculo 1, é uma propriedade que vai ser bem importante. Nessa parte aqui da construção de como é essa função em particular, a gente ocupa mais em outros cálculos. Mas para a gente, o fato dessa propriedade aqui, que seria o integra e depois deriva, para a gente vai ser bem útil. Então, agora, exercício.